Os serial killers normalmente são diagnosticados como psicopatas, pessoas que não demonstram qualquer tipo de empatia. São incapazes de amar, de se importar com alguém, de sentir pena, culpa ou remorso. São agradáveis à primeira vista, mas são mestres manipuladores e muito persuasivos. Olá, seja bem-vindo, meu nome é RBN e hoje vamos continuar o iceberg dos serial killers. Se você não sabe o que é um gráfico do tipo iceberg, para simplificar, é um gráfico com vários níveis em que se classifica um assunto de acordo com um método específico. Nesse vídeo vou entrar no nível 3 do iceberg feito por Nerohito com alguns serial killers menos conhecidos, mas não menos cruéis. Se você ainda não viu o primeiro e o segundo vídeo dessa série, vou deixá-lo aqui no card e também em uma playlist só com os vídeos do iceberg dos serial killers. Então vamos ao que interessa, mas primeiro, muito obrigado por assistir e espero que gostem. Antes de continuarmos, gostaria de dizer que esse vídeo é apenas para fins educacionais e não quero desrespeitar ninguém ao falar sobre os casos e pessoas mencionadas. Ian Brady e Myra Hindley. Conhecidos como Moore's Murderers, são responsáveis pelo assassinato de 5 crianças entre 1963 e 1965. Brady nasceu em 1938 e desde a infância apresentava sinais de violência, e já aos 18 anos tinha uma extensa ficha criminal. Aos 19 ele foi libertado da prisão e depois de vários bicos conseguiu um emprego de escritório em uma empresa química chamada Millwards. Nesse ponto ele se interessava muito sobre niilismo, sobre as atrocidades nazistas e assuntos sombrios. Myra Hindley, por outro lado, nasceu em 1942, em uma casa muito violenta e foi mandada para morar com a avó aos 5 anos. Seu pai ensinou a lutar e a encorajou a se defender, até com violência se fosse necessário. Aos 13 anos, ela perdeu um de seus melhores amigos que se afogou em um reservatório local e Myra se culpou por isso, pois não aceitou o convite dele para ir nadar junto com ele. Aos 18, ela começou a trabalhar na Millwards, onde conheceu o Brady. Ele se tornou uma obsessão para ela, e ele a enchia com suas ideias sobre filosofia, ideais nazistas, crenças arianas, tortura e uma visão muito distorcida da vida e da morte. Não demorou muito para que eles começassem a falar sobre cometer o assassinato perfeito, e em julho de 1963 começaram sua onda de assassinatos com uma garota chamada Pauline Reed. Depois disso, todos os crimes seguiam o mesmo roteiro. Eles encontravam uma criança que estava sozinha, Myra oferecia carona para ela e pedia ajuda para encontrar algo que ela havia perdido. Ela então levava a criança para a área chamada Saddleworth Moor, nos arredores de Manchester, na Inglaterra, onde Brady as atacaria, mataria e enterraria. Eles foram pegos quando o cunhado de Brady testemunhou um dos assassinatos e contou à polícia. Os dois foram condenados à prisão perpétua. Brady morreu em 2002, enquanto Hindley morreu em 2017, ambos de causas naturais ainda na prisão. Andrei Chikatilo nasceu em 1936 na Ucrânia e foi condenado por matar 52 pessoas entre 1978 e 1990. Ainda jovem, Andrei foi diagnosticado com impotência crônica, condição que o afetaria fortemente ao longo de sua vida. No ensino médio, por conta de seu problema, ele não conseguia flertar ou namorar com nenhuma garota. Mas isso mudou quando ele conseguiu terminar pela primeira vez depois de atacar uma menina de 11 anos, amiga da sua irmã, que lutou muito após o ataque. Isso mudaria a forma como ele via o sexo, pois agora ele sabia que ele conseguia terminar quando era violento com as mulheres. E apesar desses problemas e depois de vários relacionamentos fracassados, ele conseguiu se casar e ter 2 filhos. Depois de servir ao exército, ele voltou para sua cidade natal e acabou se mudando para Rostov-on-Don e assumiu um emprego como professor, o que foi uma decisão terrível de seus empregadores, pois ele abusou sexualmente de 2 meninas. Foi demitido e conseguiu outro emprego como professor, onde apresentou o mesmo comportamento. E após várias reclamações, foi demitido e nunca mais conseguiu outro emprego como professor. Ainda bem, né? Ele então conseguiu um emprego que exigia que ele viajasse muito, e isso acabou sendo muito conveniente para ele. Em setembro de 1978, ele atacou uma menina de 9 anos e tentou estuprá-la, e conseguiu terminar depois disso. Foi quando ele percebeu que matar suas vítimas também funcionava. Ele faria o mesmo com várias de suas vítimas. E eventualmente ele foi preso em novembro de 1990 e foi julgado por 53 acusações de assassinato e foi considerado culpado por 52 deles. Ele foi condenado à morte e executado em 1994 com um tiro na parte de trás da cabeça. Dennis Nielsen.
responsável pelos assassinatos de Muswell Hill, ocorridos em Londres em 1978 e 1983. Nasceu em 1945 e teve uma infância difícil. Seus pais não demonstravam qualquer afeição por ele e sua família sofreu muito financeiramente. A única pessoa com quem ele tinha algum relacionamento era sua irmã mais nova. E era um relacionamento um pouco estranho, porque quando ele cresceu um pouco, percebeu que era homossexual e se sentia atraído por meninos que pareciam com a sua irmã. Como ele não queria aceitar que era gay, ele agrediu sua irmã mais nova, o que não mudou nada, e ele permaneceu enrustido. Ele se juntou ao exército e estava indo bem por um tempo, até que um dia ele e um amigo ficaram bêbados e desmaiaram de tanto beber. Quando Nilsen acordou e viu seu amigo deitado ali inconsciente, ele ficou excitado. Naquele momento nada aconteceu, mas ele começou a fantasiar com situações assim, com seu parceiro ou até mesmo ele, inconscientes ou mortos. Ele até fingia que estava inconsciente e vulnerável depois de beber com os colegas na esperança de que um deles tentasse algo com ele. Depois que saiu do exército, Nilsen tentou começar relacionamentos legítimos depois de se assumir homossexual. No entanto, nenhum deles durou. Foi durante essa frustração com seus relacionamentos que ele percebeu que a forma final de sua fantasia era um corpo. Foi então que, depois de seduzir sua primeira vítima até sua casa, ele a assassinou e manteve o corpo por algum tempo. E você sabe o que aconteceu. Ele fez isso com 12 homens diferentes. E o mais bizarro é que o que levaria à sua prisão, no final das contas, foi um cano entupido. Entenda, ele ficava com o corpo até ele não poder mais. E quando o corpo já estava naquele estado que não dava mais para usar, ele cortava o corpo em pedaços menores e enterrava a maioria deles. Mas alguns desses pedaços, eu não sei porquê, ele jogava no sanitário e dava descarga, o que acabou resultando em um cano entupido. Um encanador foi chamado e, quando estava analisando o cano, ele encontrou muito cabelo humano e outros restos, o que assustou o homem, que pegou um dos pedaços e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, investigou o local e eventualmente prendeu Dennis, que acabou confessando tudo e foi condenado à prisão perpétua e morreu de causas naturais na prisão em 2018. The Grim Sleeper. Seu nome verdadeiro é Lonnie David Franklin Jr. e ele é responsável por 10 assassinatos ocorridos entre 1985 e 2007. Lonnie foi dispensado com desonra das Forças Armadas depois de agredir sexualmente uma jovem enquanto estava na Alemanha. Os assassinatos cometidos por ele seguiam esse mesmo padrão de agredir sexualmente as mulheres antes de matá-las. A razão pela qual ele recebeu o nome de The Grim Sleeper, ou Adormecido Sombrio, é porque houve uma lacuna de 14 anos entre os assassinatos. Acredita-se que ele deixou os assassinatos de lado porque teve um filho durante esse tempo, mas depois desse período ele voltou e foi esse filho que acabou sendo a causa de sua prisão. Isso porque a polícia tinha uma amostra de DNA de uma das vítimas da década de 80, mas que não encontraram nenhuma correspondência na época. Mas em 2007, a polícia passou de novo o DNA dessa vítima pelo sistema, para ver se encontrava algo novo, e o filho de Lonnie acabou aparecendo como a correspondência quase perfeita. O filho de Lonnie tinha seu DNA no sistema policial porque tinha sido preso com acusação de porte ilegal de armas, mas não fazia nenhum sentido o seu DNA estar nessa vítima em particular, já que o filho de Lonnie nem tinha nascido ainda na época dos primeiros assassinatos do Grim Sleeper. Mas poderia significar que o seu pai tinha cometido esses crimes. E quando começaram a investigar, os policiais encontraram centenas de fitas e imagens que ele mesmo tinha tirado das vítimas. Eventualmente, ele morreu de causas naturais na prisão em 2020. Stephen Port. Stephen Port foi condenado à prisão perpétua em 2016 por 4 assassinatos e muitos abusos sexuais. Mas acredita-se que Stephen nunca admitiu ter matado essas 4 pessoas. O que aconteceu na realidade é que Stephen ia regularmente a bares e lá ele drogaria a vítima com uma espécie de Boa Noite Cinderela e os levaria de volta para sua casa. Fazia o que queria com elas e depois largava essas vítimas em algum lugar. Determinou-se depois que essas 4 pessoas morreram, na verdade, de uma overdose dessa droga que Stephen usou. E ficou claro na época que ele não sabia o que fazer com as mortes e meio que entrou em pânico depois que elas aconteceram. Por exemplo, ele deixou a primeira vítima na rua e depois chamou a polícia dizendo que viu alguém desmaiar e que eles provavelmente precisavam tomar alguma providência. E então ele deixou os outros em uma igreja no campo, onde a mesma mulher encontrou os 2 corpos em 2 ocasiões diferentes enquanto passeava com seu cachorro. E para o último, ele escreveu uma carta falsa de suicídio. Claro, ele ainda é totalmente responsável, mas ficou claro que ele não tinha a intenção premeditada de matar essas pessoas. Em 2016, foi sentenciado à prisão perpétua e ainda está vivo e preso hoje. Dean Corll.
Jim Crow é responsável por matar 28 meninos de 1970 a 1973. Esses assassinatos ficaram conhecidos como os assassinatos em massa de Houston. Crow tinha 2 cúmplices que eram apenas adolescentes, e ele pagava $200 para cada um para saírem dirigindo por aí e tentar encontrar algum adolescente que estava sozinho, convencê-los a entrar no carro deles, dizendo que tinham drogas ou convidando para alguma festa só para dar carona para esse garoto mesmo. Quando conseguiam que esse menino entrasse no carro, eles dirigiam para a casa de Crow e lá ele se aproveitava desses meninos. Normalmente o que acontecia é que Crow deixava os garotos muito bêbados, depois os amarrava antes de abusar deles ao longo de vários dias. Depois atirava neles e descartava os corpos. No entanto, a parte mais louca dessa história é de como ele foi descoberto. Henley, um dos meninos que era cúmplice de Crow, tinha um tipo de amizade estranha com ele, e Crow deixava até ele trazer um amigo para sua casa para beber e fumar, dizendo que não mataria esse garoto. Um dia, Henley estava com esse amigo na casa de Crow, e antes de ir embora, ele ouviu uma comoção vindo da casa do vizinho. Sua vizinha, uma garota mais ou menos da sua idade, estava sendo agredida por seu pai alcoólatra. E Henley chamou a garota para ficar com ele na casa de Crow, para se proteger do pai. Mas quando Crow chegou em casa, ele ficou transtornado pelo fato de Henley ter levado uma garota para lá, dizendo que ele tinha estragado tudo. Eventualmente, Crow deixou pra lá e eles beberam e fumaram muito até que todos desmaiaram. Quando finalmente Henley acordou, ele estava amarrado, como acontecia com todas as vítimas de Crow. Mas o garoto conseguiu convencer o homem a não matá-lo, dizendo que o ajudaria a matar os outros 2 que estavam com ele naquele dia. Quando Crow desamarrou Henley, ele aproveitou uma oportunidade, roubou a arma de Crow e atirou nele. Mas apesar de ser responsável por acabar com a onda de assassinatos de Crow, Henley, assim como o outro garoto que ajudava o assassino, ainda eram responsáveis por sequestrar dezenas de meninos e possivelmente até ajudar nas torturas e assassinatos de Crow. Então, ambos os cúmplices receberam sentenças de prisão perpétua. Henley ainda está vivo cumprindo sua sentença, enquanto o outro garoto morreu em 2020 de Covid. Uma coisa interessante e apavorante ao mesmo tempo sobre esse caso é que Crow disse aos 2 garotos que o ajudavam que ele fazia parte de um grupo nacional que faz negócios obscuros em torno de meninos. E investigando as fotos que Crow tinha, a polícia encontrou vários meninos nas imagens cujos corpos não foram encontrados, implicando que havia muito mais vítimas do que as que foram encontradas. Gary Ridgway, conhecido como o Green River Killer, foi responsável por 49 assassinatos entre os anos de 1980 e 1990. Ridgway era estranho desde o início. Quando ele tinha 16 anos, ele esfaqueou uma criança de 6 anos e nunca foi punido por isso. E enquanto ele crescia, ele se tornou uma espécie de viciado em sexo, que também se interessava muito pela Bíblia. Então ele falava sobre coisas como o amor de Deus e então passava a ter fantasias intensas com mulheres aleatórias. Já adulto, ele era casado com várias mulheres e ele exigia que tivessem relações várias vezes ao dia. Não só isso, mas que fizessem em lugares públicos e reveladores. Então o que Ridgway fazia era contratar profissionais do sexo que realizassem essas fantasias com ele. E depois ele começou a pensar em como odiava profissionais do sexo e mataria elas, abandonando a maioria dos corpos no mesmo lugar onde cometeu o crime. E em lugares menos movimentados, como florestas, por exemplo, ele voltava dias depois para continuar os atos. Sim, depois de mortos. Ele acabou sendo condenado em 2003 à prisão perpétua, com base em evidências de DNA encontradas nas vítimas. E o interessante é que durante suas entrevistas, ele confessou 71 assassinatos, embora houvessem tantos que ele não conseguia se lembrar de todos os corpos. E para muitos desses, evidências não foram encontradas. Então eles acabaram ficando com 49 que tinham provas. E ele ainda está vivo cumprindo sua sentença até hoje. Richard Chase, conhecido como o Vampiro de Sacramento, foi condenado por 6 assassinatos em 1978. Richard era um garoto muito estranho, além de ser um hipocondríaco extremo. Ainda muito novo, ele fazia coisas como deixar laranjas em cima de sua cabeça, dizendo que assim absorveria toda a vitamina C delas. Ele disse que o seu crânio estava quebrado em pedaços e por isso estava se movimentando. Então ele começou a raspar sua cabeça para poder observar o que o seu crânio fazia, além de alegar que alguém havia roubado sua artéria pulmonar. Ele acabou saindo de casa porque achava que sua mãe estava tentando envenená-lo, e então ele foi morar com vários colegas de quarto, que depois de um tempo começaram a reclamar que ele fazia coisas estranhas, como andar nu pela casa. E depois de pedir para ele se mudar, ele não se mudou, e então todos os colegas de quarto saíram da casa.
Foi nessa época que ele começou a pegar animais de rua aleatórios para comê-los crus, dizendo que isso impedia que seu coração encolhesse. E depois de ir para o hospital normal porque injetou sangue de coelho em suas veias, ele foi encaminhado para o hospital psiquiátrico. Lá, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e medicado pesadamente, mas ele foi liberado, sob a justificativa de que ele não era uma ameaça para a sociedade. Ele foi encontrado alguns meses depois, em uma reserva indígena, bem no meio da floresta, manchado de sangue e com um balde de sangue de vaca em seu carro. Todos os assassinatos ocorreram no período de um mês, quando ele invadia a casa das pessoas, mataria elas e comeria pedaços de suas carnes, dizendo que isso o tornava mais forte. Ele também bebia o sangue das pessoas que ele matava. Daí o nome de Vampiro de Sacramento. Então, uma das coisas que ele disse depois que foi pego é que se ele se aproximasse da casa de alguém e a porta estivesse trancada, ele não tentava arrombar, porque isso significava que ele não era bem-vindo. Mas se estivesse destrancada, isso era um sinal de que ele poderia entrar. Ele foi condenado em 1979 à morte pela câmara de gás. E enquanto estava na prisão, ele constantemente dizia que tinha medo dos nazistas e dos alienígenas que viriam buscá-lo. Ele realmente era muito louco. Ele então estocou um monte de sua medicação para esquizofrenia e depois tomou tudo de uma vez e teve uma overdose no final de 1980. Hillside Stranglers. Como era conhecida a dupla de Kenneth Bianchi e Angelo Buono. Eles mataram 10 garotas de 1977 a 1978. Parece que seu plano original era apenas cometer um assassinato, mas depois eles acabaram gostando disso. O motivo do primeiro assassinato foi que os dois decidiram começar a ser cafetões, e quando uma das meninas desistiu de trabalhar para eles, eles ficaram muito bravos, e mataram a pessoa que sugeriu aquela menina para eles. E depois disso, começou o ciclo de matar mulheres e violar seus corpos. Algumas delas também eram muito aleatórias. Por exemplo, Bianchi administrava uma loja de estofados, quando um dia uma garota entrou na loja para fazer negócios e então seu primo puxou Bianchi de lado por um segundo, eles conversaram e depois simplesmente mataram a garota. Ambos foram condenados à prisão perpétua, onde Buono morreu de ataque cardíaco em 2002. Bianchi ainda está servindo sua sentença até hoje. Para terminar ainda essa história, Bianchi tinha uma namorada que, enquanto ele estava na prisão, tentou estrangular uma garota até a morte para fazer parecer que a polícia pegou o cara errado. Ela iria pegar uma camisinha usada com o DNA dele e plantar as provas na vítima que ela estrangulou, para que a polícia achasse que o Bianchi tinha sido incriminado. Nada disso deu certo e ela foi presa e condenada por tentativa de morte e foi libertada em 2003. Carl Panzram. Carl foi condenado por matar 5 pessoas, embora a polícia acredite que o número real seja bem maior que 100. E ele também alegou ter sodomizado milhares de meninos. Parece que, quando ainda muito jovem, Carl foi abusado na escola que ele frequentou e, como punição, ele incendiou o local. Ao longo da década de 1920, ele entrou em uma sequência de crimes em que ele sequestrava, abusava e matava garotos, e depois abandonava seus corpos. Ele só foi condenado por 5 assassinatos, porque esses eram os 5 que os policiais sabiam e tinham provas. Depois de ir para a prisão, ele disse a um dos guardas que a primeira pessoa que lhe desse problemas iria morrer. E como ele tinha prometido, um dos prisioneiros lhe importunou um dia e Carl o espancou até a morte na prisão. Por esse assassinato, ele foi condenado à morte em 1930. E enquanto estava no corredor da morte, um dos guardas comprou um cigarro para ele e Carl ficou tão impressionado com esse ato de bondade que pediu uma caneta e papel e anotou tudo. E é daí que vem as reivindicações de mais de 1000 crimes. Durante sua execução de enforcamento, ele cuspiu no rosto do carrasco enquanto ele colocava o saco preto na sua cabeça. E quando perguntado se ele tinha alguma última palavra, ele disse: "Sim, apresse-se, seu bastardo. Eu poderia ter matado 1 dúzia de homens enquanto você estava enrolando." Finalmente, ele morreu em setembro de 1930. Maníaco da Torre. Ronês Fon Firmino Gomes matou pelo menos 6 mulheres na cidade de Maringá entre 2001 e 2015. Era conhecido como o Maníaco da Torre, porque após assassinar as mulheres por estrangulamento, ele deixava seus corpos no meio de plantações e embaixo de torres de alta tensão. Apesar de Ronês escolher suas vítimas de forma aleatória, todas as mulheres eram garotas de programa e ele disse que escolhia essas vítimas porque sua mãe era uma profissional do sexo e foi assassinada. Mas seu assassino nunca foi descoberto. Quando foi capturado, deu detalhes muito bizarros, dizendo que deitava o banco do carro para dificultar a reação das vítimas e evitar ser arranhado, o que poderia deixar vestígios. Além de dizer que rezava pelas vítimas e que acompanhava todos os casos pela TV. Ele também disse que somente matava as prostitutas que se recusavam a fazer o que ele pedia. Ele foi preso somente em julho de 2015 e o delegado responsável por sua prisão disse que ele agradeceu à polícia por capturá-lo, afirmando que continuaria matando se não fosse preso. Ele foi condenado por 2 dos assassinatos a 21 e 23 anos de prisão.
Ele está preso onde ainda responde por mais 4 mortes que ainda estão em julgamento. Estima-se que o número total de vítimas possa chegar a 13. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia esses serial killers? Achou alguma dessas histórias em particular interessante? Então deixa os seus pensamentos, teorias e opiniões, que eu mal posso esperar para ler as discussões dos comentários abaixo. Se você quer ver alguma dessas histórias contadas com mais profundidade, deixa aqui nos comentários que com certeza vai virar um vídeo. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje e se cuidem. Tchau!